Jutsu Clones das Sombras. Me desculpa, é que eu só consigo fazer 2 clones. Isso porque o Jutsu Clones das Sombras é uma das técnicas mais complexas do universo de Naruto. E eu não tô falando apenas da quantidade de chakra necessária para se criar um clone. Os Clones das Sombras desafiam todas as leis da física. E neste vídeo eu vou provar por que ele é o jutsu mais quebrado de Naruto. Então vem comigo enquanto a gente usa ciência para desvendar o que está por trás dos Clones das Sombras. Todo protagonista de anime shonen tem a sua técnica característica. Goku tem um Kamehameha, Seiya tem um meteoro de Pégaso, Ash e Pikachu tem um choque do trovão, e é claro que com Naruto não seria diferente. Alguns podem até dizer que a técnica principal do Naruto é o Rasengan, mas eu discordo. Afinal, Naruto literalmente precisa dos Clones das Sombras para fazer o Rasengan. Eu não, eu consigo fazer com uma mão só. O Jutsu Clones das Sombras é a primeira técnica que a gente vê o Naruto aprender na série. Era até mesmo a técnica de aprovação na academia. Bom, mais ou menos. No exame de aprovação da academia, os ninjas tinham que fazer um jutsu de clonagem, que é diferente do Jutsu Clones das Sombras. No jutsu de clonagem, o usuário cria apenas ilusões. Os clones não são reais. No Jutsu Clones das Sombras, o usuário cria cópias materiais, tangíveis de si mesmo e de todos os objetos que ele está carregando, inclusive as roupas. Toda vez que o Naruto usa o Jutsu Clones das Sombras, ele está criando matéria. Mas calma, a gente não aprende lá na química do ensino médio que é impossível criar matéria? Afinal, de acordo com esse francês aqui que viveu no século XVIII, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ou, de maneira um pouco mais precisa, durante qualquer mudança química ou física, a massa total dos produtos se mantém igual à massa total dos reagentes. O Jutsu Clones das Sombras parece não obedecer a essa lei fundamental da natureza. Afinal, de onde está vindo essa matéria que cria os clones, as roupas e as kunais? E tá bom, a gente tá falando de uma obra fictícia, onde existem raposas gigantes e alienígenas, nada que necessariamente segue as leis da física. Mas Naruto é um universo que, bem ou mal, segue a forma como o nosso universo funciona. A prova Chunin literalmente tinha uma questão de trigonometria. Se matemática existe em Naruto, então talvez física possa existir. Mas não se preocupe, porque existe até uma explicação física para de onde vêm os clones de Naruto. É possível até mesmo calcular o quanto de energia o Naruto gasta para criar um clone. Afinal, de acordo com esse cara aqui, massa e energia são praticamente a mesma coisa, com a diferença de um pequeno fator chamado velocidade da luz ao quadrado. Graças à teoria da relatividade de Einstein, a gente sabe que massa pode ser convertida em energia, e que energia, na teoria, pode se converter em massa. E é quase óbvio que é isso que o Naruto faz quando ele cria um clone. Ele está transformando energia, chakra, em matéria. E se você quer saber o quanto de energia o Naruto gastaria para gerar um clone das sombras, basta multiplicar a massa do Naruto, que segundo a Naruto Fandom é 40 kg no clássico, pelo quadrado da velocidade da luz. E isso nos dá 3 quintilhões, 604 quadrilhões, 8 trilhões e 270 bilhões de joules. É um número grande pra caramba. Sabe o quão grande? Com 3 quintilhões de joules, você poderia iluminar o estado de São Paulo inteiro por 7 anos e meio. Isso mesmo, a energia necessária para criar um clone do Naruto abasteceria o estado de São Paulo por quase 8 anos. E considerando que o Naruto só se alimenta de lamen do Ichiraku, cuja porção deve ter mais ou menos umas 500 calorias, e ele precisaria comer mais de 1 trilhão de tigelas de lamen só para conseguir fazer um clone. É muito lamen. E isso a gente tá falando de apenas um clone. Agora imagina pro Jutsu Multiclones das Sombras, quando o Naruto cria mais ou menos uns 100 clones. Com 100 clones, a gente estaria falando de mais de 360 quintilhões de joules. O suficiente para iluminar o Brasil inteiro por 167 anos. E se a gente vai para a luta contra o Gaara lá no clássico, no qual o Naruto criou 1000 clones, ele estaria gastando 3 sextilhões de joules, o que abastecia o mundo inteiro por 59 anos. Talvez tentar calcular o chakra dessa forma não faça muito sentido. Afinal, o universo de Naruto estabelece que o chakra é uma combinação da energia física com energia espiritual. Não tem como exatamente mensurar o que é essa energia espiritual. Mas o fato é que o Jutsu Clones das Sombras requer sim muito chakra, já que o chakra do usuário é dividido igualmente entre os clones. Se um ninja tem 100 unidades de chakra e cria um clone, então agora o original tem 50 unidades de chakra e o clone tem 50. Se o ninja cria mais 2 clones, agora ele e os clones têm 25 unidades de chakra cada. Ou seja, quanto maior a quantidade de clones, menor é a quantidade de chakra que sobra para o Shinobi original. Se a gente colocasse isso num gráfico, seria mais ou menos isso aqui, com o chakra de cada clone tendendo a zero à medida que mais clones são criados. É por isso que a maioria dos ninjas em Naruto só consegue criar alguns poucos clones. Até mesmo o Sarutobi, considerado deus dos shinobis, só tinha chakra suficiente para criar 2 clones das sombras durante a luta contra o Orochimaru. Bom, a gente tem essa cena aqui no qual o Kakashi cria dezenas de clones no final do arco dos Zabuza, mas eu prefiro acreditar que esses aqui eram clones do tipo ilusão e não clones das sombras de verdade. Afinal, o Kakashi que a gente conhece nunca teria chakra suficiente para criar tantos clones. E aí que entra a maior vantagem do Naruto comparado a outros ninjas. Ele tem uma quantidade absurda de chakra. Já no primeiro capítulo, Naruto usa o Jutsu Multiclones das Sombras, uma técnica considerada proibida justamente
justamente pelo quão desgastante ela é. E ele faz isso sem nenhum treinamento de controle de chakra. Quando a gente chega na reta final do mangá, o Naruto consegue criar clones tão poderosos que cada um desses clones consegue usar os seus próprios Odama, Rasengan, Rasen Shuriken, mesmo tendo apenas uma fração do poder do Naruto original. A quantidade de chakra que o Naruto consegue usar no seu ápice é simplesmente imensurável. Eu queria muito saber quantos clones das sombras o Tobirama, o criador desse jutsu, conseguia fazer no seu prime. A gente viu ele fazendo 2 clones no modo Edo Tensei, mas era enquanto ele estava mantendo uma barreira junto dos outros Kages, então ele claramente não podia usar muito do seu chakra para os clones. Isso posto, acredito que nem mesmo o Tobirama conseguiria fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto gera quando ele lança um Taju Kagebushi no Jutsu. Talvez apenas Madara e Hashirama conseguiriam fazer uma quantidade comparável. E eu ainda nem falei da parte mais OP do Jutsu Clones das Sombras. O fato de que todas as memórias e experiências dos clones são passadas de volta ao usuário original quando os clones se desfazem. A gente tem que ser sincero, isso foi um grande retcon. Não existe nenhuma menção na parte 1 de Naruto sobre o fato de que Clones das Sombras mandam as memórias deles de volta ao usuário. E até mesmo engraçado pensar que o Jiraiya e o Kakashi simplesmente esqueceram de contar isso ao Naruto. Mas de todos os retcons de Shippuden, esse é um dos que eu mais gosto. Se é praticamente impossível para um ninja normal criar uma grande quantidade de clones, então é interessante que o Jutsu Clones das Sombras tenha outras funções que não apenas combate. E não são apenas as memórias que voltam ao usuário, mas também toda a experiência que o clone obteve. E é aí que o Naruto tem outra enorme vantagem comparado a outros ninjas. Ele pode criar clones durante um treinamento e acumular todo o XP obtido por cada um dos clones. Isso seria completamente impossível para 99% dos ninjas em Naruto. E foi graças a essa trapaça que o Naruto foi capaz de desenvolver o Rasen Shuriken, a versão final do Rasengan que nem mesmo o quarto Hokage conseguiu completar. É curioso como à medida que a história foi avançando, o Jutsu Clones das Sombras passou a fazer mais e mais sentido pro personagem do Naruto. Ele não tem paciência para treinamento, mas ele consegue reduzir o tempo de treinamento comum simplesmente criando mais clones. Mas se os Clones das Sombras têm memórias, experiências próprias, isso significa que eles são seres com consciência individual, que eles estão vivos? Afinal, o que são os Clones das Sombras? Bom, na terceira fase da prova Chunin, o Neji observou com o Byakugan que os clones do Naruto eram idênticos ao original, e que era impossível discernir qual era o verdadeiro Naruto apenas olhando o chakra dos clones. Isso nos leva a crer que um Clones das Sombras tem a mesma fisiologia do Naruto original, a mesma estrutura óssea, o mesmo sistema nervoso, o mesmo tudo. E se isso é verdade, então qual é a diferença entre um clone e o Naruto verdadeiro? Para começo de conversa, os clones do Naruto geralmente sabem que eles são clones, então embora eles sejam uma cópia exata da personalidade e até das experiências do Naruto original, eles sabem que eles não são o verdadeiro Naruto. Mas ainda assim, se eles têm memórias e um sistema nervoso, isso significa que eles também têm consciência própria. Clones das Sombras são seres cientes, baseados em tudo que a gente viu no mangá. E isso sem falar no anime, onde inclusive tem um episódio filler no qual os clones do Naruto formam um sindicato e entram em greve contra o original. O filler é péssimo, mas vale a pena assistir se você quer ver como os Clones das Sombras se sentem em relação ao Naruto original. O fato é que se os clones do Naruto são cientes, então seriam eles considerados seres vivos, indivíduos, tão quanto o Naruto original? Bom, depende. Os Clones das Sombras são cientes de sua própria existência. Eles pensam, tão logo eles sabem que eles existem, ao menos de acordo com esse cara aqui. Mas existir não é o único requisito para algo ser considerado um ser vivo. A definição de vida, biologicamente, tem alguns pré-requisitos, como ter metabolismo próprio e a capacidade de se reproduzir. Clones muito provavelmente podem se alimentar, embora é difícil dizer o que acontece com o alimento. A gente sabe que as experiências adquiridas pelos clones retornam ao Naruto original. Mas será que os nutrientes e a energia voltariam também? E se você já acha que essas questões existenciais do Jutsu Clones das Sombras são complexas demais, eu nem mencionei os Jutsu Clones de madeira do Hashirama, que são ainda mais fortes e autônomos que um Clones das Sombras tradicional. De acordo com Madara, os clones de madeira do Hashirama são a versão perfeita de um jutsu de clonagem, e apenas os olhos do Madara conseguem discernir o original dos clones. A gente também tem outros tipos de clones em Naruto, como os clones de água ou os clones de barro, mas é difícil fazer qualquer tipo de power scaling entre esses clones e os do Naruto, já que a gente viu tão pouco desses outros tipos de clones. Só em tentar definir se clones são ou não seres vivos cientes, a gente já viu o quão complexo e existencial é esse assunto. E é por isso que na vida real o tema clonagem é extremamente controverso. Quem nunca ouviu falar da Dolly, uma ovelha clonada gerada em 1996 por uma técnica que viria a ser conhecida como transferência nuclear de células somáticas. Nela, um núcleo doador, no caso aqui de uma ovelha adulta,
é introduzido em um óvulo, podendo esse processo ser utilizado tanto para fins terapêuticos quanto para reprodutivos. O nascimento da ovelha Dolly foi um marco na história da pesquisa de clonagem e levantou questões éticas que pautam o debate sobre genética até hoje. Tudo isso considerado, é difícil elencar uma técnica de anime tão icônica e que represente o seu protagonista tão bem quanto o Jutsu Clones das Sombras. O Naruto é um cara exagerado, hiperativo e que resolve tudo sendo maior e mais forte que seus obstáculos. Então a capacidade de se multiplicar num fator de dezenas, centenas ou até milhares não poderia ser um jutsu melhor para ele. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o Jutsu Clones das Sombras, tanto no universo de Naruto quanto no mundo real, se ele existisse. E lembre-se de nunca baixar a guarda, afinal, você nunca sabe quando tem um Clones das Sombras na sua frente.